Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é Fernando Ribeiro. Vamos para mais aula de informática aqui na Aprobare Concursos, ok? O assunto é informática, né? Nós vamos fazer uma sessão de 4 temas, tá certo? Relacionados a redes, internet e criptografia, tá? O primeiro é esse slide aqui que nós vamos falar sobre ele, que são protocolos da camada de aplicação. Uma demanda muito comum em concursos em provas de concurso da área de segurança, principalmente, mas logicamente cai em outros concursos também, beleza? Depois nós vamos falar de contas e grupos de usuário, marco civil da internet e certificado digital, beleza? E aí nós vamos encerrar essa sessão de aula, embora tenha mais outras aulas aí que complementa o que você precisa estudar para esse concurso aí, tá certo? Vamos lá, primeiro o que seriam os protocolos da camada de aplicação? O modelo de OSI, ele estabelece praticamente quase todos os protocolos que existem na informática aqui, tá? Então nessa tabela aqui que eu coloquei para vocês, tá certo? A primeira e a segunda camada aqui tem uma diferenciação, da terceira até a sexta outra diferenciação e a sétima uma outra diferenciação aqui, ok? Vou dar uma passada rápida em cada uma dessas camadas, mas o nosso foco aqui vai ser a camada 7, que é a camada de aplicação, beleza? Primeiramente, o que é a camada física? A camada física se trata dos protocolos que estão operando em equipamentos, tá? Equipamentos de informática. Por exemplo, quando a gente fala de USB, é um protocolo. O Bluetooth, que é muito comum, é um protocolo. Só que é um protocolo que você não tem como você mexer nele, configurar ele, fazer qualquer tipo de coisa. Ele já vem padronizado para você no equipamento, só você usar, basicamente. É um protocolo que opera na máquina ali, ele é do hardware, tá certo? Os protocolos de enlace é a mesma coisa, eles estão relacionados com o protocolo da camada física também, tá certo? Ethernet, IEEE, 802.1, esses daqui, Frame Relay, tudo isso aqui são protocolos que esses aqui, alguns deles você consegue fazer alguma certa configuração, mas algo mais limitado, um pouco são protocolos que trabalham nos equipamentos. Já esses protocolos aqui, eles são protocolos que operam em sistemas. É claro que tudo está ligado, né, relacionado, sistema, equipamento, hardware e software, eles trabalham em conjunto, entendeu? Mas esses aqui não, esses aqui você já tem uma abertura maior para fazer configuração neles, de você alterar, modificar de alguma forma, porque operam nos sistemas, nos softwares, entendeu? Nas redes, no modo geral, né? Na camada 3 a gente tem o protocolo IP, que esse já é bastante conhecido, tá certo? Você tem aí a camada de transporte, que tem o TCP, o UDP, também são protocolos mais conhecidos. Na seção 5, NetBIOS, até chegar na camada que interessa pra gente, que é a camada de aplicação, que é a camada que está mais relacionado com a atividade diária, com a atividade prática da maioria dos usuários, tá certo? Esses protocolos aqui são muito comuns e usados no dia a dia das pessoas, não todos, alguns não são tão populares assim não, entendeu? Mas nós vamos entrar aqui neles aqui. Até deixei colorido alguns aqui, alguns que têm uma certa relação um com o outro, entendeu? Esses dois pretos aqui tem uma relação, esses 3 vermelhos outra relação, esses corvinho aqui, esses verdes aqui. Então eu coloquei eles assim, nessa ordem, porque eles têm uma relação de alguma forma, beleza? Então vamos lá para o primeiro protocolo, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ignora esse CLI aqui, ele foi errado aqui, tá certo, gente? Isso aqui não tem esse CLI não, ignora por favor. O HTTP é Hypertext Transfer Protocol. O que significa esse HTTP? O HTTP é o protocolo para você visitar as páginas da World Wide Web, ou seja, da www, da internet, tá certo? Quando você digita lá www.aprobare.com.br, por exemplo, você está utilizando naquele momento o protocolo HTTP. Hoje tem o HTTPS, que é o HTTP com S de segurança, ou seja, quando você vai visitar um site que você compra algo nele, obrigatoriamente ele já tem que vir com o HTTPS, porque tem que ser um site seguro para poder efetuar fazer transações comerciais nele e tudo mais, ok? E então, o que
é na prática um site? Um site, ele é um monte de arquivos, tá certo? Ligado ali entre si. Vamos supor, você tem um monte de páginas, um monte de arquivos que você tem ali, que você hospeda ele em um servidor na internet, tá certo? Você vai hospedar esses arquivos num servidor da internet para a visitação. Só que é um processo complexo, né? Primeiramente, quando você hospeda um site na internet, você coloca ele na internet, você adquire uma hospedagem para hospedar um site. Essa hospedagem, ela vai ser gerado um endereço de IP. Aquele site vai ter um IP, que é um protocolo da camada 3 aqui, tá vendo? Olha, protocolo IP, tem versão 4, versão 6, entendeu? O que acontece? O IP vai ser, por exemplo, 200.156.10.20, sei lá, alguma coisa assim, você tá entendendo? Só que ninguém decora isso. Como é que as pessoas vão decorar um número desse para poder acessar sites? Todos os sites, se você visitar, se fosse um endereço de IP, esse é praticamente impossível. Não é comercial isso, entendeu? Aí entra esse outro protocolo que eu coloquei relacionado, que é o Domain Name System. Ou seja, é o serviço de nomes e domínio. É o sistema de nomes e domínios da internet. O que o sistema de nomes e domínios da internet faz? Ele converte esse número de IP em um nome. Ou seja, que sempre tem que estar acompanhado do www, e antes disso ele vai ser do protocolo HTTP ou HTTPS. Então o que acontece? Quando você digita www.aprobare.com.br, entra em funcionamento primeiro esses serviços de DNS, que ele vai converter, aí um processo invisível para você, ele vai converter esse nome que você digitou no IP do site Aprobare, e aí você vai poder visualizar por meio do protocolo HTTP, visualizar o site. Ou seja, os dois de uma certa forma trabalham ali em conjunto nesses serviços de hospedagem, de sites e tudo mais, tá certo? Desses sistemas web, né? Sistemas www, entendeu? Então é para isso que serve. Logicamente que o DNS não vai funcionar necessariamente para sites, vai funcionar para outras operações também, mas o objetivo dele é esse, é fazer essa conversão do nome no número de IP para você ter acesso, ou seja, para facilitar o uso da pessoa, tá certo? Agora, os 3 protocolos abaixo aí, todos eles são protocolos de e-mail, tá? Ou seja, o e-mail também é o mesmo processo do site. Quando você envia um e-mail, ou quando você recebe um e-mail, você, para poder fazer esse envio e para poder fazer o recebimento, tá certo? Você utiliza um protocolo, tá certo? No caso, o próprio 3, IMAP e SMTP, são esses os protocolos de envio e recebimento de e-mail que você usa. Então, vamos supor, você tem que, para você enviar o e-mail, você normalmente tem que ter acesso a um site ou então a um programa de envio de e-mail que vai usar esse protocolo. Se você estiver usando um programa de envio de e-mail, normalmente fica um pouco mais invisível essa operação do HTTP e do DNS aqui para você. Mas se você estiver acessando no site, você vai ter que fazer aquele processo, vai ter que entrar, você vai ter que digitar o nome do site, que vai converter para o endereço IP, você vai ter acesso ao site, lá você vai ter um login, no qual você vai entrar na sua conta de e-mail, para você poder estar enviando e recebendo os e-mails. Então, esses protocolos aqui, POP3, IMAP e SMTP, eles são protocolos para envios e recebimento de e-mail, tá certo? O IMAP é um protocolo mais recente um pouco, talvez, não sei precisar a data, né, de funcionamento desses protocolos, mas ele é um pouco mais moderno, ele é mais otimizado que o POP3 e o SMTP. Beleza? Bom, agora a gente tem aqui o FTP e o BitTorrent. Quais são o objetivo desses protocolos? É possibilitar o envio de arquivos, tá certo? Mas qual que é a diferença do FTP e do BitTorrent? O FTP, File Transfer Protocol, ele é um protocolo baseado no envio de um arquivo
de uma máquina cliente para uma máquina servidora. Vamos supor que eu estou querendo enviar um arquivo para alguém, para um parente meu, para um amigo, alguma coisa assim. Eu envio para o servidor e a pessoa, tendo acesso ao servidor, consegue ir lá e baixar o arquivo. Diferentemente do BitTorrent ou P2P, no caso aí mais popularmente conhecido como P2P, ele é ponta a ponta, permite que eu envie o arquivo diretamente para a pessoa e a pessoa envie diretamente para mim, entendeu? Então isso é uma vantagem, cada caso é um caso, né? Por exemplo, hoje o P2P ele é utilizado, por exemplo, na questão da criptomoeda, né? No Bitcoin, das criptomoedas, entendeu? Muita gente utiliza operadoras e tudo mais, mas você pode fazer o envio de um Bitcoin, por exemplo, de criptomoedas, por exemplo, diretamente para a pessoa, possibilitando a existência, por exemplo, de um dinheiro real, virtual. Ou seja, de forma que você não precisa necessariamente, às vezes, nem de internet para você poder fazer essa transferência, você está entendendo? Então isso aí é até um passo para poder fazer virtualização do dinheiro, entendeu? Eliminação do papel moeda, que isso é uma tendência mundial, tá certo? Então, ou seja, essa tecnologia permite esse tipo de operação, entendeu? Então, recapitulando, o FTP, File Transfer Protocol, ele é um protocolo de envio cliente-servidor. Por exemplo, quando você está desenvolvendo um site que você vai hospedar para ser lido pelo HTTP, convertido pelo DNS, igual a gente explicou aí, você vai fazer um envio, você está desenvolvendo um site ali no seu computador, aí você chega a hora de você enviar ele para o servidor, você vai fazer o uso do FTP, entendeu? O protocolo que você vai estar utilizando para poder estar enviando os arquivos da sua máquina, que é a máquina cliente, para uma máquina que é uma máquina servidora, tá certo? Nas aulas de rede a gente já explicou isso, mas lembrando que o que é uma máquina cliente? A máquina cliente é a máquina que usufrui normalmente dos serviços, tá certo? A máquina servidora é aquela que serve alguma coisa. Serve como espaço para armazenamento de arquivos, serve como espaço para acesso à informação, para vários clientes, por exemplo, entendeu? Cliente, como se diz na informática, é aquela máquina que demanda, é aquela máquina que precisa de um serviço de um servidor. E tudo praticamente na informática hoje funciona assim, né? Baseado em cliente e servidor, exceto agora aí vem o P2P, ponto a ponto, né? E isso aí já começa a haver tendências também a mudar um pouco essa dinâmica, entendeu? Mas basicamente hoje funciona assim, baseado em cliente e servidor. Bom, os outros dois que eu coloquei são protocolos já bem antigos na internet. Eu já trabalhei no serviço público. É mais usado para o pessoal de TI normalmente, então assim, mas logicamente, por exemplo, se a pessoa for trabalhar na parte da polícia, essas coisas, é bom ela ter conhecimento desses protocolos, saber mais ou menos como eles funcionam, porque apesar de serem protocolos antigos, eles são usados, né? Porque são protocolos de envio de mensagem. Os dois protocolos são protocolos de envio de mensagem. O Telnet, que é um envio bidirecional de mensagem, e o IRC, Internet Relay Chat, que talvez seja o primeiro, o primeiro chat que existiu. O chat é um canal de comunicação, ou seja, você poder conversar, bater papo com as pessoas. Basicamente, esses dois protocolos tratam disso, de conversa, de você poder usar a rede para você poder conversar, falar com alguém, enviar uma mensagem, normalmente sempre de texto aí, não estou falando aqui de WhatsApp, essas coisas não, aí já é outra tecnologia, entendeu? Mas essas tecnologias remontam assim, o tempo do início da internet, basicamente, tá? São tecnologias bem antigas mesmo, tá certo? Então elas já são, já caiu em desuso, não é uma tecnologia hoje disponível para o usuário, para todo mundo em casa, mas em determinadas áreas de tecnologia, de TI, é utilizado ainda esses protocolos aí para troca de mensagem em redes internas, redes grandes, normalmente redes de grandes corporações, em empresas ou instituições públicas, etc. Beleza? Basicamente, Telnet, IRC, protocolo de envio de mensagem, de chat, de conversa, bate-papo na prática, ok? Bom, e por fim, menos falado, né, pouco conhecido talvez, outros protocolos aí, muito pouco falado mesmo, tá certo? Nós vamos ter o RTP, SSH, SIP, RDP, SNMP,
e NNTP. Vamos entrar num processo rápido aqui de explicação sobre eles, tá certo? O RTP, Real Time Transport Protocol, é um protocolo de envio e recebimento de dados e voz, tá certo? Aí certamente tecnologias novas como a do WhatsApp e essas tecnologias utilizam desse protocolo, não sei até que ponto, né, na programação deles, entendeu? Mas já é um protocolo mais sofisticado, mais moderno, que é o protocolo de envio de dados e voz. Não era um protocolo muito comum no começo da internet. O SSH, já deveria até ter colocado dois aqui, vendo aqui dois, eu vi que deveria ter associado com outros ali de cima. O SSH, ele tem uma semelhança com o FTP e com o BitTorrent, com o P2P, né, o ponto a ponto, só que ele é para transferência de arquivos no modelo cliente-servidor igual o FTP, só que com criptografia, porque o FTP não necessariamente vai ter criptografia, entendeu? O SSH já é com segurança, tá certo? Ou seja, é um protocolo de envio mais seguro do que o FTP no caso, beleza? O SIP, protocolo de iniciação de sessão, é um protocolo semelhante ao HTTP lá em cima, tá certo? Ele é protocolo baseado em requisição e resposta, ou seja, você conecta ao sistema, requisita alguma informação, o sistema responde, mais ou menos que eu gosto do HTTP. Você clica para visitar o site, ele te responde mostrando o site, você está entendendo? Mas, claro, não é largamente utilizado, não é tão conhecido como o HTTP, e a aplicação desses protocolos, do HTTP é muito bem definida, mas desses protocolos é muito diversa, você está entendendo? Só se você teria que aprofundar bastante nisso se fosse para a área de TI, mas não é o caso da maioria das pessoas que estão fazendo a prova de concurso hoje, do qual nós estamos ministrando essas aulas, beleza? RDP, Remote Desktop Protocol, é um protocolo da Microsoft para acesso ao Microsoft Terminal Service, que é um sistema da Microsoft, beleza? Então também é outra coisa bem específica aí, tá certo? O SNMP é um protocolo para administração de dispositivos em rede IP, tá? Ou seja, a maioria das redes IP, praticamente todas as redes são IPs, né? Ou seja, é um protocolo de organização de dispositivos em rede. SNMP, Simple Network Management Protocol. E o NNTP, muito pouco falado, muito pouco conhecido, mas que é muito utilizado, que a maioria das pessoas não tem conhecimento disso, que é um protocolo que organiza conversas, artigos e fóruns da internet. Praticamente todo mundo aqui já deve ter entrado no fórum alguma vez para tirar uma dúvida. Meu computador está com problema X, ou não sei o que está acontecendo, ou com o meu carro, ou seja, com vários aspectos da vida. Existem fóruns de discussão, onde as pessoas publicam artigos, as pessoas também comentam, fazem perguntas, aí as outras entram, respondem, entendeu? Então o NNTP ele trabalha dentro dessa perspectiva aí, tá certo? Então é isso. Com relação aos protocolos da camada de aplicação, nós encerramos aqui dando uma pincelada em um por um e explicando quais são os protocolos, desde a primeira camada, também uma passada rápida, desde a camada física até a camada de aplicação, que são, no geral, é um modelo de OSI, tá certo? Então, abraço para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser.